afasta de mim a sua graça, pois me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Também para os mais aventureiros, né, uma boa madrugada, né? Os jovens costumam ir até tarde. Então, dependendo do horário que você também está assistindo a esse culto. E que bom que a gente pode se reunir dessa forma. A gente sabe que não é a mesma coisa, como se fosse cultos normais, presenciais, e agora até voltou, mas que a gente também possa se cuidar nesse tempo também, né? Muita gente é do grupo de risco, e que bom que o Senhor nos proporciona essa tecnologia para que a gente possa também adorá-lo dessa forma, né? E que bom que a gente sabe que Deus aceita a nossa adoração, né? Quando a gente faz de coração, quando a gente faz com ânimo e agradecendo aquilo que Deus coloca no nosso coração, no nosso dia a dia, né? Iniciamos esse culto no nome do Trino Deus, Deus Pai, o Criador, Deus Filho, o nosso Salvador, e o Espírito Santo, né, Consolador, né, que Jesus mesmo disse que estaria conosco, que a gente não estaria sozinhos aqui na terra, a gente teria o próprio Deus aqui conosco. Vamos ter um momento de oração para esse tempo, esse início. Pai amado, te agradecemos, Senhor, porque a gente pode ter saúde para estar aqui. Te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado ricamente, sempre de forma simples, Pai, que a gente abre os olhos de manhã e vê o cantarolar dos pássaros, a natureza. A gente vê que a gente sempre tem um alimento na mesa. O Senhor sempre nos abençoou com trabalho, com força para que a gente possa viver o nosso dia, Pai. Que a gente assim também possa ser gratos a Ti, também ajudando a quem precisa, sempre os necessitados, Pai. Que a gente também possa ter um olhar para que a gente veja também quem realmente precisa e ter esse cuidado com as pessoas que nos pedem algo e que a gente sempre possa dar de coração, Pai. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa falta de fé, muitas vezes, Pai. Como eu sempre lembro, quando eu vou a algum lugar em que eu lembro de Moisés também, que ele teve uma missão importante, né, que era tirar o teu povo da escravidão do Egito, liderar o povo, né. Ele também tinha suas dificuldades, assim como nós também temos, Pai. Mas a gente pode crer, Senhor, que o Senhor está nos capacitando para que a gente possa estar aqui, para que a gente possa também praticar aquilo que a gente ouve, né? E que a gente possa ser teu instrumento, Pai. A gente sabe que Tu fala ao coração de cada um de várias maneiras e que Tu afaste aquilo que nos atrapalha, aquilo que a nossa mente, a gente muitas vezes se para e pensa enquanto a gente deve estar especialmente falando para Ti, Te louvando e Te agradecendo por poder estar aqui, Pai, e poder estar bem. Siga conosco agora, Pai, e que a gente possa aprender da Tua Palavra cada dia mais e que a gente possa juntos, dessa forma, também ter comunhão com os irmãos e contigo, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Esse mês eu e minha esposa, a gente adquiriu essa Bíblia aqui de estudos, né? É uma coisa que falta realmente para a gente, que sempre trabalha, né, com estudos e sempre se aprofunda, né?
Então foi quando a gente começou a folhear ela, a gente viu o quão bom é ter algo que nos ajuda a procurar aprender melhor a palavra de Deus, a estudar melhor. A gente sempre procurava, né, no tio Google, né, que a gente na internet, e que a gente busca, né, tá aprendendo da melhor forma. Mas como foi gratificante, um bom investimento ter adquirido, né? Então a gente está aprendendo a manusear e também a aprender o quão bom é a gente ler alguns versículos e nos remeter lá no Antigo Testamento, aí a gente volta para lá e parece que é uma enciclopédia, né? Tu vai e tu volta e tu vai para outros e passa o tempo e aí tu percebe que por quanta coisa tu passou e te ajuda muito nos estudos também. E apesar de muito tempo já amigos aconselhando a você adquirir, que vai facilitar e realmente é muito bom, né? Mas o que eu queria trazer hoje é uma palavra que eu vi num vídeo, né, do Iago Martins, que ele falou uma frase em que eu estava passando por diversos momentos de mudança no trabalho e também de acontecimentos lá no bairro com relação ao assalto que teve e com algumas outras coisas que vão acontecendo durante a semana, durante os dias, né? Há pouco tempo também a gente pôde ver os incêndios nas igrejas do Chile, né, que nossos irmãos na fé sendo perseguidos. E aí a gente sempre volta naquele pensamento de se irar, né? Então ele falou o seguinte versículo, né? A ira do homem não produz justiça de Deus. Isso se encontra em 1 Tiago 1:20. E eu quero também convidá-los a abrir nesse texto, né, de Tiago, né, no Novo Testamento, que a gente possa também abrir nossas Bíblias em 1 Tiago. E ele começa já no versículo 1, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, assim como nós, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações, né? Então ele saúda as tribos dispersas, né? E também me fez refletir, né, no quantos irmãos na fé de caminhada de juventude, de culto infantil, muitas vezes não iam antes da pandemia, né, já nos cultos, e eu fico pensando neles, né, e orando por eles também, né, onde é que eles estão, né, a gente também podia ligar também, a gente também não faz o nosso papel, ou mandar uma mensagem, mas a gente sempre lembra deles em oração. Assim como um amigo também na minha caminhada me ensinou, né, sempre orar uns pelos outros, né, assim com a palavra diz para a gente fazer, sempre estar em oração, né, em colocar, em escutar e orar uns pelos outros, né, assim como Jesus nos ensinou também. Mas aqui é interessante, nessa palavra aqui, e na Bíblia diz que Tiago era famoso por seu zelo para a fé em Cristo, que ela seja manifestada em ação, né? Então, isso também me lembra um amigo que sempre fala, né, que a gente deve não ser apenas ouvintes, mas praticantes, assim como o Tiago fala, assim como também o Ari sempre nos aconselha a ver a palavra e tentar praticar durante o dia, durante a semana, durante nossas dificuldades e, inclusive, nessa pandemia também, a praticar da melhor forma o que a gente ouve, aquilo que a gente aprende na comunhão. Eu quero me atentar mais aos versículos de 1 Tiago 19 até o versículo 27, né? Que aqui ele recomenda, né, como praticar a palavra, né? Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. E eu, nesses acontecimentos, eu me peguei fazendo ao contrário. Eu primeiro me iro, começo a falar e depois eu paro para ouvir, paro para orar e ver o quanto, às vezes, a gente deixa o nosso pecado florescer, né? Em vez da gente fazer o que é recomendado aqui, né? Primeiramente, a gente escutar a voz de Deus, o que a palavra diz para a gente fazer,
Depois a gente fala e se sobrar, né, depois disso tudo, depois de orar, o irar-se, né? A gente pode se irar, mas também não pode pecar, né? Isso que Deus também nos recomenda. E seguindo também ali, pois a ira do homem não produz justiça de Deus, né? A gente sempre quer se colocar naquele grupo em que Deus designou para, né, para fazer, né, valer a justiça, né? Aquelas pessoas que Deus colocou como chefes para que apliquem a justiça, né, também aqui na terra dos homens, né? Mas a gente não se pode colocar como detentores da justiça, e isso é só Deus que pode fazer. E isso que me marcou bastante nesse versículo. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, nos convoca a não apenas ser ouvintes, e sim praticar aquilo que a gente escuta nos cultos, aquilo que a gente aprende nos grupos, aquilo que Deus trabalha na nossa vida durante as orações, durante nossas leituras bíblicas. Seguindo também no versículo 23, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Então aqui ele nos recomenda, né? Se a gente ouve e pratica aquilo que a gente faz durante o nosso dia, ouve aquilo que Deus tem para nós e pratica, a gente será feliz no nosso dia, independente das coisas que aconteçam conosco, independente do que a gente fala também, muitas vezes sem pensar, sem refletir, mas se a gente praticar aquilo que Deus nos orienta a fazer, a gente será feliz. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Aqui nos remete também ao 8º mandamento, né? De não falar mentiras a respeito do próximo, né? Essa semana a gente estava trabalhando, né, com o ensino confirmatório do primeiro ano, a gente estava passando, né, para eles os mandamentos. E ao longo de todas as leituras que tu faz, sempre se volta aos mandamentos. Então, o que Jesus fala, né, do resumo em 2, né, de amar o próximo como primeiro amar a Deus, né, e depois o próximo, né? Então, que a gente possa compreender aquilo que Deus está falando conosco e poder praticar aquilo que Deus quer trabalhar na nossa vida, né? Que quer nos fazer melhores, né? Que a gente olhe para o nosso ser, veja o quão pecador a gente é e entregue o nosso ser a Deus, entregue por completo. Ele não quer um pedaço de nós, Ele não quer só a nossa alma, Ele não quer só o nosso corpo, Ele quer nós por inteiro. Então, que a gente se entregue a Ele e possa praticar aquilo que Deus trabalha, aquilo que Deus quer que a gente faça. Também que assim a gente faça também com a palavra logo mais do pastor. E também quero também orar para que Deus possa usar o pastor conforme Ele quer e conforme Ele quer de nós. Oremos. Pai amado, te agradecemos, Senhor, por sempre termos amigos que nos mostram a Tua palavra, Pai. Obrigado porque a gente vê nas dificuldades, vê nas alegrias que a gente precisa de Ti, Pai. A gente não vive sem Ti, a gente não respira sem Ti, Pai. A gente não pode conviver estando fora da comunhão contigo, da comunhão com os irmãos, Pai.
que a gente possa a cada dia lhe oferecer a nossa vida, Pai, que a gente ofereça tudo o nosso ser a Ti, Pai. Que o Senhor use também o pastor como Teu mensageiro, Pai, como escravo, assim como todos nós, Pai, para disseminação do Teu Evangelho, Pai, para que a gente também possa compreender melhor a palavra e para que a gente caminhe e mostre para esse mundo, ser sal e luz. Que afasta aquilo que nos afasta de Ti, Pai, afasta aquelas coisas que estão no nosso coração, em que nos privam da verdadeira comunhão contigo, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Que bom que nós podemos estar aqui para ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Eu gostaria de trabalhar o seguinte tema hoje: o encontro especial. E algumas perguntas para nós refletirmos, que diz o seguinte: você já teve um encontro especial? Valeu a pena? Foi importante para você? Mudou alguma coisa na sua vida? Pense nisso. E o texto que nós queremos refletir, no qual nós queremos refletir hoje, se encontra em Lucas 19, versículos 1 a 10, que eu passo a ler, que diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali.
Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quero perguntar de novo: você já teve um encontro especial? Valeu a pena? Foi importante para você? Mudou alguma coisa na sua vida? Nos tempos de Jesus, os publicanos eram o símbolo da corrupção. Para entender isso, é necessário conhecer um pouco o governo da época. Os romanos conquistaram a Palestina no ano de 63 a.C. Eles deram continuidade ao sistema de cobrança de impostos implantados pelos reis persas e gregos, que o terceirizavam ao cidadão que mais lhe oferecesse por eles. Quem vencia o leilão estava legalmente autorizado a extorquir seus compatriotas e a oferir lucro, desde que pagasse ao Império Romano o imposto devido. Zaqueu era chefe dos publicanos. Ele arrematara a cobrança dos impostos da região de Jericó. Sem escrúpulos, negociou com os invasores estrangeiros, à custa da opressão do seu próprio povo. Além disso, desprezou os preceitos da fé israelita, pois o contato com os não-judeus tornava-o impuro. Por fim, não estava nem aí para a miséria à sua volta, pois interessava-lhe apenas o seu negócio lucrativo. Zaqueu era muito rico e de boa posição social, mas odiado por seus conterrâneos, que o viam como um traidor da pátria por colaborar com os romanos. Zaqueu tinha acesso às regalias do seu tempo, mas com todo o dinheiro e poder que tinha, e por mais que se preocupasse, não podia aumentar em 1 centímetro a sua altura, nem acrescentar 1 hora que seja a sua vida, conforme Jesus fala lá em Mateus 6:27, quando Jesus diz que por mais que a gente se preocupe, a gente não pode aumentar nem um dia da nossa vida ou nem 1 centímetro da nossa vida. Os outros não percebiam, mas ele sentia essa barreira intransponível. Ele queria ver quem era Jesus. Mas, como diz o texto, ele não conseguia por causa da multidão e porque ele era de pequena estatura. Dinheiro e poder não compram Deus, nem dão acesso a Jesus. Isso precisa ser dito e repetido com insistência em nosso tempo que cultua o consumo. Quero dizer de novo: dinheiro e poder não compram Deus, nem dão acesso a Jesus. Isso precisa ser dito e repetido com insistência em nosso tempo que cultua o consumo. Jesus diz expressamente: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 4. Por isso, ele recomenda: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus,
pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, conforme Mateus 6, 19 a 21. Jesus, então, ele nos orienta para nós buscarmos aquilo que é eterno, não aquilo que é passageiro e transitório. Ao saber que Jesus passaria pela cidade, Zaqueu quis conhecê-lo, mas era baixinho e a multidão o impedia de ver. Por isso, correu adiante e subiu em uma árvore à beira do caminho. Havia nele uma inquietude cuja causa ainda não entendia. Mas ela levou o chefe dos publicanos a tomar uma atitude de um moleque curioso, não se importando o que as pessoas pensariam dele. Imaginem, há 2000 anos, onde a formalidade era muito maior, um senhor de uma certa idade subindo numa árvore como se fosse um moleque. Ele não se importou de pagar mico, como a gente diria nos dias de hoje, porque ele queria ver Jesus a todo custo. Agostinho de Hipona, que viveu de 354 a 430 no norte da África, conseguiu entender essa inquietude depois da sua conversão. Ele havia vivido uma vida confusa e rebelde. Seu encontro com o Senhor Jesus se daria ao ouvir crianças cantando "Pegue e leia". Agostinho abriu a Bíblia que estava sobre a mesa e encontrou a resposta para a sua ansiedade. Mais tarde, explicou em suas confissões que era o anseio por Deus. "Fizeste-me para ti, Senhor, e o meu coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Está sempre agitado enquanto não repousa em ti." Então, o Agostinho, depois de ler a palavra, descobriu o que era essa inquietação na sua vida e que não dava para ele prazer, ou que sempre tirava a sua tranquilidade. Descobriu que nós fomos criados para Deus. Ok. Agostinho, depois então de ter lido a palavra, as Sagradas Escrituras, descobriu por que ele não encontrava antes essa tranquilidade, essa paz, porque nós fomos criados por Deus para estarmos em comunhão com Deus. Você observou que Jesus ia passar por ali? Você estava atento, como o Zaqueu? Zaqueu estava atento, tinha uma ansiedade, uma necessidade, queria conhecer Jesus, e por isso ele observou que Jesus ia passar pela cidade onde ele vivia. Por mais equivocada e ridícula que seja a nossa situação, Jesus não se esquiva dela. Pelo contrário, ele se aproxima de nós. Ninguém está perdido, desesperado ou solitário demais. Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos e por isso vem oferecer-nos a ajuda da qual necessitamos. Para Ele podemos abrir o nosso coração e com certeza não seremos decepcionados nem traídos. Jesus olhou com propósito para Zaqueu. Ele sabia com quem estava lidando. Conhecia sua história, bem como a inquietude que o fizera subir naquela árvore. Só Jesus podia dar o que lhe faltava. A experiência da amizade com Deus. Por isso Jesus disse: "Quero ficar em sua casa hoje." Essa oferta do amor de Deus é urgente. Nada é mais importante do que ela. Não pode ser adiada jamais. Por isso Jesus ordenou: "Desça depressa." Ao obedecer a Jesus e descer da árvore, Zaqueu experimentou o primeiro fruto, ele foi surpreendido pela alegria. O primeiro fruto de ter um encontro com Jesus foi a alegria que surpreendeu o Zaqueu. Pela intervenção de Jesus, Zaqueu experimentou o amor incondicional de Deus. E onde Deus está presente, medo e angústia perdem força. As nuvens mais escuras não conseguem mais bloquear a luz do sol. Num piscar de olhos, tudo muda.
As circunstâncias continuavam as mesmas, mas Zaqueu agora as via com outros olhos. Iluminado por Deus, viu o que antes não enxergava. O encontro com o Senhor Jesus impactou tanto que ele decidiu distribuir metade de sua riqueza entre os pobres e fazer reparação entre aqueles de quem tirara mais do que o justo. É isso que leva Jesus a dizer a frase do versículo 19, a primeira parte: hoje houve salvação nesta casa. Pois é isto que a salvação produz. Muda a nossa maneira de pensar, de agir e até a disposição do coração, antes de egoísmo para a generosidade. Jesus não disse para o Zaqueu que ele tinha agora que dar a metade dos seus bens para os pobres ou restituir aquilo que ele tinha roubado de alguém, mas aquilo brotou do seu coração porque ele experimentou a presença de Deus na sua vida. Então essa presença de Deus na vida da gente é que vai transformando a nossa vida e vai nos dando convicção do que nós devemos fazer, o que é melhor para nós, e nos liberta para fazer aquilo que agrada a Deus. Jesus percebera a sede de Zaqueu em conhecê-lo e o chamara para passarem algum tempo juntos. Para Zaqueu, este encontro mudou tudo. Toda a sua riqueza não tinha mais importância. O que importava era estar com Jesus. E isso impactou a vida de muitas pessoas, com certeza. O que importava agora para o Zaqueu não era mais como tirar dinheiro dos outros, como acumular, mas o que importava para ele é como estar perto de Jesus, como manter essa comunhão com Deus. Você já teve um encontro com Jesus? O que mudou na sua vida? O que esse encontro com Jesus tem mudado no seu relacionamento com as pessoas e com a natureza, com a criação à sua volta? Ou seja, tudo à sua volta precisa ser contagiada pelo seu encontro pessoal com Jesus. Pois é isso que Deus faz. Deus muda a nossa vida, a nossa história, para que através de nós possa também mudar a vida de outras pessoas. E possa nos usar como canal de bênção para que outras pessoas possam ser atraídas para Deus e possam experimentar o amor de Deus. Aqui a história mostra que o Zaqueu, ele logo foi convidar os seus amigos para fazer uma festa e para contar para eles do que ele encontrou em Jesus. Que o Senhor assim nos ajude, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos faça também instrumentos da sua graça, da sua paz e da sua bênção no nosso meio, onde quer que a gente viva. Que Deus nos abençoe. Amém. Queremos orar, querido Deus, eterno Pai. Obrigado porque Tu és Deus de perto e não de longe. Tu és o Deus que vem e que se relaciona conosco e muda a nossa vida e a nossa história. Obrigado, Senhor, por tantas vidas que Tu tens mudado e transformado. Obrigado pela vida do Zaqueu, Senhor, mesmo que as pessoas do seu tempo tinham raiva dele, e ele, humanamente falando, não era digno de Jesus ter ido à casa dele, mas Jesus foi e o resgatou e o trouxe de volta, e o Zaqueu pôde ser chamado filho de Abraão. Obrigado, Senhor, porque Tu vieste para buscar e salvar o que está perdido, em especial aqueles que nós achamos que não tem jeito, que não tem mais solução. Talvez até para a nossa vida, Senhor, quando nós achamos que nós não temos mais jeito ou solução, Tu vieste, Senhor, para nos salvar e para nos trazer de volta para Ti. Que Tu nos ajude e nos oriente, nos faça entender a Tua vontade, também nos dá do Teu amor, Senhor, para que possamos ir ao encontro das pessoas, mesmo aquelas que a sociedade rejeita, mesmo aquelas que a sociedade diz que não vale a pena ou que não são dignas, que nós possamos, Senhor, ir ao encontro e fazer aquilo que é da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. É hora de não olhar para trás.
seguir seus passos e ir avante. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. Então, após ouvirmos a palavra do pastor, né, também vamos praticar aquilo que a gente acabou de ouvir. Também quero encerrar com uma oração, né, e não só apenas encerrar esse momento de culto com uma oração, mas você também pode entregar aquilo que você passa durante a semana para um amigo, para um pastor. Você pode pedir para alguém orar por ti, para o grupo que você participava, para mim também pode me enviar, que a gente como igreja, como corpo, a gente quer orar uns pelos outros, a gente quer aprender a viver nessa comunhão, nesse tempo também, a gente quer sempre estar caminhando juntos para o mais próximo, né, da perfeição que é Deus. É claro que a gente nunca vai conseguir somente na segunda vinda de Cristo, a gente vai ser perfeito, mas que a gente possa entregar nossos pedidos, nossos anseios uns para os outros também. Então, oremos então. Pai amado, obrigado, Senhor, por esse tempo de culto, obrigado por que a gente pode estar entregando o nosso tempo, que Tu nos use sempre como instrumento, como escravos, assim como Paulo nos ensina a fazer, Pai, como Teu servo, Senhor. Use-nos da forma com que o Senhor deseja, Pai. Que a gente esteja sempre pronto para ouvir o Teu chamado. Pai, Te pedimos por aquelas pessoas que sofrem, Senhor, nos hospitais, que às vezes a gente nem sabe que estão lá, Pai, às vezes um parente nosso que está adoecido também, que Tu possas estar com cada um também. Hoje está mais difícil também para os acompanhantes, não podem entrar e fazer muitas visitas, Senhor, que a gente está também se cuidando nesse tempo, mas que Tu sempre dê força e ânimo, em que a gente sempre possa encontrar um amigo, o consolo na Tua palavra, em que a gente pode estar também orando uns pelos outros, Pai. Que a gente sempre possa aprender a cada dia mais a Te servir da melhor forma. Também abençoa aquelas pessoas que estão nas ruas, Senhor, que elas desejem mudar também de vida, mudar também o seu modo de viver, Senhor, que elas possam ter exemplos para que elas possam também Te servir, Senhor, onde elas estão, mas que elas também desejem viver de uma forma digna também, e que elas aceitem também alguns conselhos que a gente pode dar, Pai. Também, tudo mais, oramos com a oração que Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebemos a bênção que vem de Deus,
E eu quero cantar eu gosto muito de uma música, né, que a gente costuma cantar na hora da bênção, que também remete a um versículo da Bíblia, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, que nos dê a paz, né? Então vamos em paz e que a gente possa servir ao nosso Deus com alegria. Amém.